Os irmãos vamos cumprir com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Amém? Amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Amém, queridos? Ele diz assim: Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sente-se aqui comigo enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram João, e aí começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande, é capaz de me matar. Fiquem aqui por mim, vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou-se o seu rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade quando tu queres. Depois voltou ao encontro dos três discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vós não poderais vigiar comigo pelo menos uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. E é fácil querer resistir à tentação, difícil a si mesmo a conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não poderia ser afastado de mim, para que eu beba, então seja feita a tua vontade. E ele voltou de novo e encontrou o discípulo dormindo, e estavam com sono, e não conseguiram ficar com os olhos e você diz amém, e se aceite-se aí, dando glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Queridos, quando o servo de Deus, irmão, não fez esse convite, eu senti muita alegria no meu coração. E a mesma proporção da minha alegria foi de sentir o temor de Deus a vir a este lugar. Que não é fácil. Você que tem ministério, você entende o preço e o valor da chamada e da vocação que Deus entregou a você. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26, trata-se de uma história muito importante. Um dos marcos do seu Evangelho, da caminhada de Jesus dentro do seu ministério, se reside ao Getsêmani. Jesus é uma pessoa muito importante. Jesus gostava de ter amigos, de ter pessoas ao seu lado. Eu estou dizendo disso por conta de ele ter escolhido apenas 12 discípulos, quanto eu disse? 12. Se Jesus gostava de pessoas, ele teria com ele 12 discípulos. O ministério de Jesus era muito lindo. Dentro dos seus evangelhos, Jesus teve 35 milagres prescritos. E o próprio escritor, João, ele disse que talvez não teria mais nem livros, nem papéis, para descrever com grandiosidade os milagres de Jesus a ser feito no meio da terra. Esses milagres de Jesus têm 3 etapas. A primeira etapa de Jesus é o milagre de cura e libertação. Você que é um bom leitor, você vai lembrar que Jesus gostava de curar pessoas. Jesus tinha um dom tremendo, muito importante, e de libertar. A primeira pessoa que Jesus cura, você vai lembrar do cego Bartimeu. Já foi falado aqui essa noite. O cego Bartimeu, Jesus chega lá para aquele camarada, ouve o clamor dele, e ele vai lá e encontra Jesus, cura ele. A mulher do fluxo de sangue, Jesus gostava de curar. Eu estou dizendo de pessoas que teve uma atitude de chegar até Jesus e sentir um pouco do poder da sua grandeza através da cura. Jesus gostava de expulsar meio os demônios assim. É melhor dizendo no português mais claro. Pode ter certeza que o Evangelho de Mateus, de Marcos, capítulo número 5, Jesus está lá no meio daquela praia, chega o endemoniado de Gadara. Ele chega lá daquele jeito, adorando Jesus, daquele meio jeito estranho, meio falso. Mas Jesus conhece o indivíduo de longe, né? Aí ele chega, começa a conversar com Jesus. Jesus expulsa o espírito dele e ele é liberto. Também
o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, daquele menino que é um jovem lunático, que tem demônio em sua vida, mas Jesus expulsa. E a última etapa é Jesus sobre a morte, a cura sobre a morte. Jesus chegou na casa do seu amigo íntimo, chamado Lázaro, e naquela casa ele encontra um cenário meio estranho. Já viu o Lázaro bem morto? Já fazia 4 dias que Jesus sabe a hora de chegar. Jesus chegou lá depois de 4 dias, só trouxe uma palavra. E aquela palavra foi dizendo a ele: ó Lázaro, vem para fora, porque a minha voz está ecoando aí dentro. Oh, glória! Aleluia! Jesus gostava de vencer sobre a morte. Jesus entrou também dentro de uma cidade, Naim, chegou lá, encontrou a viúva, o seu filho morto, e ele propagou aquela palavra dizendo: levanta-te e anda. Para o menino, tocou no esquife, ele levantou e ficou vivo. E a última da melhor é o próprio Jesus, que naquele momento de dor, de sofrimento, foi crucificado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Esses evangelhos é tão bonito, é tão lindo da gente ler, a encontrar a vida de Jesus sendo um ministério muito propagado, coisa de Deus. Jesus, quando gostava de muita gente, Jesus ia pregando e o povo gostava da mensagem de Jesus. Só que teve uma feita que Jesus também pregando um sermão meio pesado, e esse sermão meio pesado incomodou o Pedrão, né? Tem que incomodar alguém. O sermão meio pesado começou a trazer constrangimento para quem ouvia e até mesmo para o Pedro. Mas o Pedro, como entendia a vocação do santo ministério, ele entendia o que era estar com Jesus. O povo começou a ir embora, dizendo: olha, nós vamos embora porque nós não queremos mais ouvir Jesus não. Aí Jesus disse para Pedro: ei Pedro, você também não quer ir junto? Aí Pedro disse: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Então eu estou dizendo de um discípulo que era amigo de Jesus, andava com Jesus. Sim ou não? Só que Jesus, no meio do Getsemane, é um momento muito crucial da vida de Jesus. Porque Jesus tem 12 discípulos. E aqui eu quero falar de 3 etapas do Getsemane. 3 características importantes do Getsemane. A primeira característica é Jesus entra no meio daquele Getsemane e convoca os 12, sim ou não? Se ele convoca os 12, por que Jesus só chamou 3 para estar no particular com ele? Meu Deus! Entende o negócio? No meio do Getsemane, Jesus está lá. Ele sabia do que ia se passar. Só que Jesus tem 12 discípulos que ouvem a sua voz, conhecem muito bem a audição de ouvir a voz de Jesus, sabe que Jesus é capaz, sabe que Jesus tem o poder. Mas no meio do particular, é o momento da aflição, do constrangimento, do encontrar com Jesus. O encontrar com Jesus, o encontro com Jesus, às vezes nos tira do chão. O encontrar com Jesus, às vezes tira pessoas que não é para estar do nosso lado. O encontrar com Jesus coloca-se uma vida muito difícil por conta da carga do ministério. Jesus chega daquele Getsemane, ele encontra os 12 discípulos, só chama 3 para perto, que é os mais chegados, o Pedro, o Tiago e o João, sim ou não? Se ele chamou esses 3, é porque Jesus tem um negócio importante, que para todo Getsemane, no momento da aflição, Jesus sempre vai preparar 3 pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Deus é muito bom e calculista nisso. Porque o momento do Getsemane é o momento de nós encontrarmos os verdadeiros amigos. O momento de encontrarmos os verdadeiros amigos vem do Getsemane. Porque nem todo mundo gosta de sofrer com Jesus. Meu Deus! Eu quero dizer isso por conta de inúmeros motivos. A primeira é que Pedro disse a Jesus uma certa feita: Jesus,
Pode ter certeza que eu estou com você nessa. Aqui eu não nego, aqui eu não faço. Meu Jesus. Aqui eu não nego, aqui eu não faço. Pode ficar cegado, eu estou com Jesus. Eu estou com a espada na mão. Quem vier em cima mata e vai lá. Jesus gosta desse camarada. Porque o improvável, Jesus faz ele virar provável. O improvável é onde alguém disse para ele que ele não presta, Jesus vai lá e é você. Eu quero para perto. Jesus então tem um elo de amizade. Chamou Pedro, Tiago e João. Só que quando eles chegaram no Getsemane, a Bíblia diz, que você acabou de ler comigo no primeiro versículo, que no Getsemane é propagado e encontrado os verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo não se nasce no momento da bonança, no momento do churrasco que vai na sua casa. O verdadeiro amigo não é aquele que senta na tua mesa onde tudo está bem. Aleluia. O verdadeiro amigo, ele é nascido no Getsemane, que é o momento da tristeza. Opa! O momento da angústia na alma. Jesus sabia que estava sentindo a angústia na alma. E qual é o momento de tirarmos a angústia? É na oração. Só que tem um problema. Às vezes, quem está passando pela luta espiritual, o momento do Getsemane, o momento da luta, o momento da tristeza, aonde invadiu a alma do coração de Jesus, talvez a tristeza não esteja também nos discípulos. Porque perceba bem, que quando Jesus chamou os três para perto, Jesus disse a ele: vigia-te comigo e ore. Olha aí, Deus. Só que o problema não é o vigiar e não orar. O problema é o sono. Meu rei. Meu Deus. O sono espiritual é pior do que você abandonar alguém. Jesus chamou eles para perto para orar e vigiar. Só que no meio desse caminho da oração, eles começaram a dormir. E a pergunta de Jesus para ele, orando ao Pai, dizendo: ei, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, porque ele sabia do sofrimento. Eu sei que hoje é o Aviva a Calcaia. Segura aí, daqui a pouco você dá glória comigo. O sofrimento do Getsemane, Jesus sabia que ia ser tentado, Jesus sabia que ia ser angustiado. Só que os três discípulos estão lá. Os que é chegado de Jesus, é o momento que o sono espiritual vem. Porque nem todo mundo que está à nossa volta tem que ser compartilhado as guerras. Meu rei. Ei filha, deixa eu te dizer um negócio. Pode até três com você, mas quando Deus quer um particular com você, Deus não vai deixar ninguém. Porque existem lutas ocultas, emocionais, espirituais, que é só você e Deus. Olha aí, Deus. Só que a gente, como ser humano, nós queremos trazer pessoas para perto para afagar a nossa alma, com palavra de incentivo, a palavra da intercessão. Porque quem aprendeu o ministério da intercessão, ele ora em qualquer tempo, fora de tempo, em qualquer circunstância. Se está bom, se está ruim, ele aprendeu a orar. Só que nesse momento os discípulos têm sono. E a periculosidade do sono é importante na vida. Meu rei. Oh, glória. É perigosa. Porque o sono espiritual é pior que o sono carnal. Porque a hora que você eita Jesus, você já pensou quando você está na sua casa, pega a palavra de Deus, começa a ler lá, você fica 2 horas desse bendito desceu lá aqui, mas quando você vai ler a palavra, Olha aí, Deus. é um sono que vem que você não sabe de onde ele está Meu vindo. Deus. E você fala: meu Jesus, tem que tomar um gole de café para acordar. É um sono espiritual querendo bater na nossa alma. Olha aí. Meu Deus. Só que Jesus tem um negócio importante aqui nesse texto que eu gosto muito. Li esse negócio e fiquei muito feliz. Porque o Getsemane é conhecido como lugar da prensa.
é onde se extraía o azeite, é onde se extraía, esmiuçava a azeitona para tirar o puro azeite. Escute o negócio. Às vezes Deus vai preparar o Getsemane para cada um de nós. Olha aí, Deus. Para sermos esmiuçados por Deus, para sermos amassados por Deus. Por que Jesus chamou os três para estar perto? Porque ele sabia que alguém que estava lá em Mateus 17, no monte da transfiguração, que viu a glória de Deus, Jesus sabia que ele poderia suportar o momento do amassar de Deus no Getsemane, Meu rei. o momento da extração, o momento de esmiuçar. E quem aprende o valor do ministério, ele aprende que até o mês do momento, ele sabe que ele conheceu, ele viu a glória de Deus, mas ele sabe de uma coisa: o Satanás olhou para você e sabia que você viu a glória de Deus, mas ele colocou até mesmo uma prova dentro da tua casa, da tua família, do teu ministério, para ver se você parava. Mas Jesus encontrou você aqui essa noite para te dizer: eu vou preparar o meio desse momento, um Getsemane só para te esmiuçar e para te trazer para perto de mim. Aleluia. Aleluia. Só que às vezes o tratar de Deus não é o meu tratar. Porque eu quero a coisa fácil. Eita Jesus, e tem gente que tem uma vida muito fácil. Olha aí. Por que será que às vezes aquelas perguntas internas que você tem na tua casa, dizendo: ei Jesus, por que será que para aquele fulano, para aquele ciclano é muito mais fácil, e para mim o momento é da luta, é da guerra, é do sofrimento? É porque é dessa maneira que Jesus te quer, é desse sofrimento, é dessa luta, porque na hora que ele chamar o teu nome, no meio do Getsemane, você vai ouvir a voz dele e vai dizer: eu posso ter o sono espiritual, mas a audição ainda está perfeita. Eu posso ter perdido, a visão de enxergar a luta, mas enquanto na hora que Jesus me chamar pelo meu nome, eu vou ouvir a sua voz. Eu prove mais sobre a rabachamba, o Getsemane é lindo, ele é tremendo. Jesus chega e disse: a minha alma se entristece, se angustia de quase até me dar a morte. Jesus está lá dizendo isso. E isso é importante, porque Jesus disse, versículo de número 39, e ele foi adiante. Escute o negócio. Eu sei que o Getsemane que você está vivendo hoje não é o legal. Olha aí. Não é aquilo que está te dando fama. Não é aquilo que está dando sustentabilidade espiritual. Mas Jesus está ensinando alguém aqui essa noite, como eu e como você, dizendo que ele pode passar pelo Getsemane, mas ele foi adiante. Olhe para alguém, pegue na mão de alguém que está do seu lado, diga para ele: você pode ir adiante. Não fale mais com mais fé, se for para falar assim, deixa eu para casa. Você pode ir adiante. Você pode. Ainda dá para caminhar mais um pouco no Getsemane. Eita! Ainda dá para suportar mais um pouco. Ainda dá para suportar um pouco mais a calúnia. Ainda dá para suportar, Jesus, ainda dá para suportar o peso da responsabilidade do ministério, da chamada que Deus te entregou. Ainda dá para suportar mais um pouco, meu filho. Aí Jesus chegou e disse: eu fui. Ele disse: eu vou adiante. E quando Jesus vai adiante, existe um segredo. Quem vai adiante sabe o caminho. Qual é o caminho a orar? A oração. Como é que a gente faz para ir adiante? Namorar. Só que às vezes o momento de adiante é o momento que Deus nos deixa no anonimato.
É às vezes que ninguém sabe o teu nome. É às vezes aquela vez que sabe. Você fica pensando, ei Jesus, deixa eu dar uma olhada para ver no celular, para ver se alguém me chama no WhatsApp aqui para me chamar para pregar, para cantar, fazer alguma coisa, vai com uma vigília. Olha aí. Esse é o momento que o celular não toca. É o momento que o amigo não chega. Aleluia. É verdade. Só tem um amigo, é o joelho, é orar. Quem é diante, começa a desembanhar na oração. Deus, glória. Quer chegar onde Deus quer para a tua vida, começa a desembanhar na oração. O Getsemane nos ensina a ter empatia no meio da nossa luta por alguém que está sofrendo. Olha aí. Como assim, Daniel? Quando você entendeu a vocação do seu ministério, de levantar tua mão e aceitar Jesus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, você entendeu que a luta não é só sua. A luta é do teu amigo, do teu próximo que está ao seu lado. Eu creio. Jesus começou a dizer aos discípulos, naquele momento de dor, ele começa a chorar. E a transpiração, Evangelho de Lucas, seu capítulo número 22, versículo 37 diz, ele é muito bem expresso em falar isso, que aquele momento foi um momento tão de agonia, Olha aí. que Jesus começava a transpirar sangue. Esse negócio de transpirar sangue é tão poderoso, que ele sentiu a dor que ele ia sofrer. Mas eu quero te dizer um negócio importante, que quem está no sono espiritual, quem está vivendo em transe espiritual, no sono espiritual, não consegue ver o Jesus chorar o sangue, não consegue ver Jesus transpirar o sangue, porque o sono espiritual nos tira do propósito de Deus, tira aquilo que se chama chama acesa do teu coração, Meu Deus. te coloca mais para longe do que para perto, tira você do foco do que Jesus tem propagado na sua vida. É por isso que a gente começa a cair nos declives espirituais. A gente diz, não dá para orar mais, vamos parar com esse negócio, não dá para pregar mais. Adorado de glória. Aí a gente se acomoda, alguém te chama, vamos morar ali no monte ali, varão, você não vai. Eita, meu Deus, aleluia. A gente fala, não, deixa porque hoje está muito frio o negócio. Meu Deus. E aí a chama vai se apagando mais. E quando vai se apagando, vai tirando a nossa essência de dentro de Meu nós. Deus. Aleluia. Aí aquilo que você costumava, agora aquilo que você trazia para perto de você, que era até aquela leitura rotineira de manhã, você já não lê mais, porque alguma coisa tirou o teu Meu foco. Deus, olha aí. Alguma coisa chegou dentro da tua vida, que começou a tirar a tua visão, colocou você em sono espiritual. Aí é engraçado que a gente, esse sono espiritual, tira até a visão de quem está sofrendo. É por isso que quando alguém coloca no grupo da igreja, irmão, vamos orar por esse, vamos orar por aquele, que está com isso, que está com aquilo, a gente fala, não, deixa eu procurar alguém, deixa alguém fazer. E aí é melhor a gente transferir o serviço que é nosso, terceirizar para alguém, do que nós tomarmos uma atitude, porque o sono espiritual chegou. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui que Deus me entregou para revelar para alguém. Aqui esta noite, eu estou te tirando do sono espiritual. Jesus está tirando o comodismo do meio do nosso povo. Ei, Satanás pensou que ia colocar o sono sobre você. Ele pensou que ia colocar o sono sobre você. Porque quem entendeu o valor do Getsemane, ele chora na segunda, ele chora na terça, ele chora na quarta, ele chora na quinta, ele vê o sangue na sexta, mas no sábado ele vem para calcaia e diz aí, ei Satanás, o sono não vai chegar em mim, porque eu acredito no Getsemane.
de Jesus no meio das lágrimas de sangue, aprendeu o verdadeiro ministério. Porque Jesus está mais interessado em pessoas em estar perto do que estar longe. Deixa eu te dizer um negócio. Lembra da parábola das virgens? Jesus está lá no meio daquelas 10. Tem 10 mulheres prudentes, 5 loucas, meio 5 diferentes. Mas todas elas tinham lamparina na mão, sim ou não? Sim. Mas o segredo não é ter lamparina. Eram madrinhas de casamento. Olha aí, Você só chama pessoas para ser madrinhas de casamento que você tem intimidade. Meu Deus. As 10 eram amigos da noiva. As 10 tinham um particular com a noiva. Meu Deus. A glória. Sabe aquele tipo de gente que vem pro culto, meu amigo Henrique? Fala, eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, eu gosto da palavra. Eu vou chegar lá. Só que naquele momento que a lamparina apaga, ela corre na porta. Só que alguém que está dentro da porta não recebe. Eita! Porque a voz que está dentro da porta ecoou e dizendo: ei, apartai-vos de mim que eu vos não conheço. Meu Deus. Não adianta ser só amigo da noiva. Tem que ser amigo de Jesus, do noivo. Não adianta ter apenas ali 10 lamparinas na mão. Tem que ver se tem particularidade de milagre com ele. É por isso que tem uma batalha de gente dizendo: ei, não, eu conheço aquele irmão, eu conheço aquela igreja, pregando, dando uma de santidade, mas nunca viveu santidade. Disseram: não, Jesus vai voltar, mas nunca quiseram Jesus. Você chama ele pra orar, ele não vem. olha. Verdade. Aí veste um terno bonito, pega a lamparina na mão, mas Jesus não conhece nem o teu nome. É por isso que no Getsemane tem que ter gente verdadeira. Eita! Quem não aprendeu o valor do Getsemane nunca vai ter a mesa de Jesus com você. Fala. Mas quem aprendeu a chorar na quinta e na sexta, aleluia, no sábado ele vem com um culto desse. E aí diz: ei, Jesus, eu sei que a semana foi de chorar sangue, É Deus. mas eu sei que eu tenho intimidade com o Senhor. Eu sei que eu posso até colocar os meus olhos espirituais em transe, em sono, mas quando eu ouço a sua voz, eu sei de quem é. Aleluia, Deus. Glória. Escute bem o negócio. Jesus disse: se possível for, afaste esse cálice de mim. Se possível for, afaste esse cálice de mim. Jesus voltou a orar. Só que na última oração de Jesus, no capítulo de número 26, verso 42, Jesus disse: Jesus, já que esse cálice é para me beber, seja feita a tua Vontade. seja feita a tua Vontade. seja feita a tua. Vontade. Porque Jesus entendeu e ele ensinou os discípulos muito bem a orar. Em Mateus 6, versículo número 10, você já leu aquela oração do Pai Nosso? Você lembra que Jesus disse: ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no Céu. Então a gente entende um negócio importante. Se é para nós estarmos no Getsemane, é porque é referência para o céu. Opa, alguém entendeu isso aqui? Glória a Deus. Se nós estamos no Getsemane hoje, é porque é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, por que a gente quer sair do Getsemane? Olha aí, meu rei. Eita, Jesus. É forte.
Por que a gente quer sair daquilo que Deus quer colocar em nós? Por que a gente quer pegar um atalho no meio do caminho e sair do Getsemane? Por que a gente quer perder a audição espiritual de ouvir a voz de Jesus? Por que nós queremos entrar no sono espiritual? Por que nós deixamos as coisas andarem do mesmo jeito que é para andar? Você quer entender o que é o verdadeiro avivamento? A transformação de mente. Meu Deus, Aleluia, filho. Avivamento não é pular não, viu, filho? Não é cantar aqui não. Avivamento é transformação. Aleluia. Viver o verdadeiro avivamento, seja transformado por ele primeiro. Aleluia. Porque se não mudar aqui, não muda aqui embaixo. Não adianta a gente querer dizer, não, eu vou fazer assim do meu jeito, do meu braço. Deixa os outros que arrume. E Jesus está dizendo para alguém aqui que quer andar na minha vontade, vem que passa no Getsemane. Olha aí. É forte. Tem gente que já andou na força do seu braço, só quebrou a cara. Tem gente aqui dentro que Deus falou comigo aqui essa tarde. Estava em casa, nesse texto aqui. E quando eu entrei aqui por essas portas, Jesus falou comigo um negócio muito importante. Jesus quer ver gente de verdade, que sabe suportar o Getsemane. Ei, até hoje você foi na sua força. Você não entendeu que no seu jeito você não vai conseguir. Até hoje você não alcançou aquilo que é para alcançar. O ápice do seu ministério. Porque você está indo na sua força. Deixa a vontade de Deus fazer